Oi, gente! Hoje, sim, estou começando um vlog muito animada, porque olha o que eu tenho aqui comigo. Ele, o maioral Palavras de Radiância do Brandon Sanderson. Esse daqui era o lançamento que eu mais estava aguardando para ler esse ano. Vocês sabem que Caminho dos Reis foi a minha leitura favorita do ano passado, então eu estava muito ansiosa por essa continuação. E eu vou ler ele agora no mês de outubro, mais um pouco ali no mês de novembro, e resolvi fazer esse vlog de leitura para vocês. Diferente do vídeo do Caminho dos Reis, onde eu só fiz uma resenha, né, explicando um pouco do livro. Esse daqui vai ser um vídeo com spoiler, porque vai ser muitos surtos com essa leitura. E eu acredito que a maioria das pessoas que vão vir assistir esse vídeo está lendo ou já terminou a leitura também desse livro e quer saber minha opinião. Então eu já vou deixar avisado para vocês aqui no começo do vídeo. Se você ainda não leu Palavras de Radiância, salve o vídeo para você assistir mais tarde, que depois que você terminar a leitura, você vem e acompanha o meu vlog, meu diário de leitura dele. Se você nem leu O Caminho dos Reis ainda, vejam o vídeo que eu fiz sobre O Caminho dos Reis, que vai te convencer a encarar aquele calhamaço, porque, gente, o livro é grande, o livro assusta, mas é uma leitura muito prazerosa para os fãs de fantasia. Você vai começar a ler o livro, você nem vai se importar com a quantidade de páginas que ele tem, porque é uma leitura muito gostosa. Eu já senti isso assim que eu abri esse livro e comecei a ler ele. Ah, e eu tenho uma novidade para contar para vocês, gente. Agora eu sou parceira da editora Trama, mais especificamente do Trama Fantasy, que são com os livros de fantasia que a editora lança. E eu tô tão feliz, gente, porque o Brandon Sanderson é um dos meus autores favoritos. E agora essa série aqui, ó, vai ser uma série que eu vou ler minha vida toda. Então eu espero que essa parceria dure bastante, assim como vai durar essa série do Brandon. Então vocês já sabem que agora todos os lançamentos do Brandon Sanderson que tiver na editora Trama vai ter vídeo, vai ter minha opinião aqui no canal. E também, né, outros lançamentos da editora que vierem por aí de fantasia. Então antes de começar mesmo o vídeo, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Entre no meu canal do Telegram para ficar por dentro das promoções de livros. Também faça parte do meu clube de leitura, eu tenho um projeto no Catarse que vocês podem conferir todos os benefícios no link que eu vou deixar aqui também. Gente, eu já comecei a ler o livro, eu não me aguentei até a editora antecipou o lançamento desse livro, porque na Amazon o lançamento dele tá pro dia 15 de outubro, mas quem comprou na pré-venda lá no site da editora Trama recebeu o livro antes. Acho que foi no finalzinho de setembro que as pessoas começaram a receber o livro, e a editora já me mandou ele, e hoje é dia 11 de outubro, e eu cheguei na página 152, que é até o capítulo 9. E eu li as 652 páginas somente em um dia. Eu tirei o sábado para começar esse livro. Eu tava sozinha em casa e eu fiquei o dia todo lendo essas 150 páginas. E foi assim, ó, o melhor sábado de todos. Porque é tão bom quando você pega um livro que você quer muito ler e ele é muito bom. E ele atende suas expectativas assim logo no começo. E você já fica muito animado para continuar a ler ele. E ele é um livro enorme. Sério, gente, eu tava muito eufórica com o começo dessa leitura. E eu estou lendo ele junto com a minha amiga, a Cami, do canal Cami Juste. Então a gente resolveu ler o livro assim meio que em metas, pra gente esperar a outra e daí ficar comentando, né, sobre o que a gente tá lendo. É um buddy read, mas vai ter uma leitura coletiva oficial da editora desse livro, que eu acho que começa em novembro, vai ser com a Tamires, do canal Resenha dos Sonhos, mas eu não consegui aguentar até novembro, gente. Eu tinha que ler ele logo. Ok, deixa eu pegar aqui, ó, o meu rascunho, porque eu estou anotando os acontecimentos do livro para vir comentar aqui com vocês no vídeo, já que vai ser um vídeo com spoiler. Eu acho que já vamos começar falando delas, gente, que roubaram as cenas aqui nesse começo do livro, que é a Jasnah e a Shallan. Primeiro teve um prólogo de novo do dia da morte do rei Gavilan. Agora, pelo ponto de vista da Jasnah, mostra que ela mandou um assassino espionar a cunhada dela. Fiquei intrigada a respeito disso. E depois mostra também que ela presenciou o
os poderes lá do assassino do pai dela. Então ela viu, né, que ele era essa pessoa que tinha esses poderes aí, por isso que ela tá muito focada em fazer essa pesquisa sobre isso. E eu acho que esses capítulos que tem a Jasnah e a Shallan são os capítulos que mais explicam coisas a respeito do sistema de magia do Brandon Sanderson, a respeito do lugar, né, desse universo que ele construiu, porque tem muita informação, eu anotei muita coisa, eu acho que os meus post-its vão acabar muito rápido. Mas tem uma coisa muito importante que elas estão pesquisando agora, que é a respeito do reino cognitivo, que era aquele lugar, né, que a Shallan meio que se perdia e ia parar nesse outro lugar, como a gente viu no Caminho dos Reis, e ela não entendia direito o que estava acontecendo com ela. E a gente vê que isso aconteceu com a Jasnah também nesse dia da morte do pai dela. E ela revela pra Shallan que esse é um reino onde tem os esprenos, é chamado de reino cognitivo, que é um negócio onde a nossa mente trabalha. É um negócio assim muito louco, gente. Só o Brandon Sanderson pra saber explicar isso, porque eu não vou saber explicar aqui pra vocês. Inclusive, eu adoro isso na escrita do Brandon, que ele é muito didático. Ele consegue explicar as coisas pra nós leitores de uma forma que você entende muito facilmente um negócio que é muito complexo. E ele explica também na hora certa do livro, o qual não cansa durante a leitura e no qual você já tem uma base, pelo menos de alguma coisa, para entender essas explicações. Então tem tudo muito explicadinho no livro, mas é muito complexo, eu não sei reproduzir aqui para vocês explicar. Mas eu achei assim, ó, interessantíssimo. E daí elas estão com um dos esprenos ali para elas estudarem. A Shallan vai ficar com esse espreno, que é chamado de críptico, porque ele é como se fosse ali um príncipe, um espreno importante ali do mundo deles. Então vai ter muitos estudos a respeito desse lugar, desses seres. E eu tô muito animada com isso, porque nós temos um espreno muito importante na história, que é a Sil, que é a que tá acompanhando o Kaladin, né? Ela é muito misteriosa, essa personagem, você quer muito descobrir mais sobre ela. Ela mesma quer descobrir sobre ela. A gente não sabe se às vezes ela tá escondendo algumas coisas, ou se realmente ela não sabe sobre ela. Então eu acho que esses estudos vão ser muito importantes. Outra coisa que a gente descobriu nesse começo do livro é que existiam mulheres com esses poderes também dos radiantes. Então elas duas são personagens que têm esses poderes, e a Jasnah diz que ela e a Shallan são o que se tornariam antigamente os Cavaleiros Radiantes, esses poderes que elas têm. Então por isso que elas precisam aprimorar muito isso. E aonde elas vão encontrar respostas a respeito disso, dos Cavaleiros Radiantes, é lá numa ilha lá, que agora vai ser o lugar que vai ser importante para elas conseguirem resposta. Porém, gente, aconteceu um negócio que eu me nego. Eu me nego que isso aconteceu. E eu acredito que isso, na verdade, não aconteceu. Jasnah foi esfaqueada. A princípio, né, ela tá morta ali, tão de luto. Porém, gente, ela não morreu. Não é possível que essa personagem morreu. Eu não acredito que ela morreu, primeiro porque ela é uma peça muito importante, porque ela vai ser uma das personagens ali que tem poderes, e o Dalinar está com a missão de reunir esses personagens, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E outra coisa também é que o corpo dela sumiu. Levaram o corpo dela. Sumiu o corpo, gente, ela tá viva. E tem um outro detalhezinho também, só que daí é um spoiler que nós acabamos pegando por sermos atrasados, né, na leitura, que é a capa do próximo livro, gente. Nós temos a Jasnah na capa do próximo livro. Então, gente, eu venho aqui dar essa notícia pra vocês, que ela não morreu. Se ela realmente morreu, se terminou esse livro e ela ainda não voltou, não sei. Mas é a minha teoria, gente, que ela não morreu. Outra coisa também, gente, meu Deus, aconteceu tanta coisa nesse começo, é que elas estão indo lá encontrar a família da Jasnah, e a Shallan vai ficar noiva do Adolin. Essa é a solução para os problemas ali da família da Shallan. Eu achei bem interessante, porque realmente resolve os problemas dela. Vão consertar o dispositivo lá que precisava entregar lá, que era do pai dela. Vai ser interessante ver esse casal. Apesar de que eu não quero que forme casal, gente. Eu preferia que a Shallan não ficasse com ninguém. Tem gente que shippa ela com o Kaladin também, gente, mas o Kaladin, ele precisa de muita terapia pra ele se envolver amorosamente com alguém. Deixa o Kaladin ali resolver as questões deles em paz. E a Shallan também, gente, ela tá focada em ser uma erudita, em buscar conhecimento. Eu não vejo ela formando casal com o Adolin. Só que eu acho legal que vai ter meio que esse acordo. Vai ser interessante ver esse acordo. Então, eu acho que vai ser legal ver
a interação entre eles dois a respeito disso. Mas se tiver casal, eu não sei se o Brandon Sanderson vai desenvolver bem isso, porque, por exemplo, o casal de Mistborn não é um casal assim que eu me envolvi tanto, assim, não era o forte do Brandon Sanderson e Mistborn. E eu acredito que, por enquanto, ainda não combina. O único casal que funciona, por enquanto, é o Dalinar e a Navani. Inclusive, gente, eu quero falar uma coisa muito importante sobre a Navani. No começo dos capítulos, tem o diário dela. E não sei se vocês separaram, mas ela tá avisando sobre as coisas que vão acontecer. Porque ela tava falando ali desde o começo. Ai, eu deveria ter suspeitado disso, tava muito estranho isso daqui. Isso daqui já era um sinal de que isso ia acontecer. Daí falou lá da mensagem na parede que apareceu no quarto do Dalinar. Esse daqui era o primeiro sinal, não sei o que. Daí depois, no capítulo que a Jasnah morreu, ela tinha avisado antes que alguém ia morrer, que ela ia ficar de luto, que ela ficou devastada e tal. E eu tava achando que ia ser o Adolin que poderia morrer, mas eu tava imaginando assim que era lá no final do livro, que ela tava, tipo, contando uma coisa do final do livro. E já era naquele capítulo. Então eu vou ficar prestando muita atenção no diário dela, que aparece nos começos do capítulo, porque tem informações ali. E o Dalinar, como eu falei pra vocês, ele recebeu a missão aí de reunir os Cavaleiros Radiantes, porque a desolação está vindo, né? Isso que ele vê nas visões dele, que ele vê lá o Deus que morreu falar pra ele. Então ele ainda tá tentando decifrar as visões dele e ele abre o jogo ali pro grupo estrategista dele, que ele vai fazer isso. E daí ele solta uma estratégia também muito legal, que é desarmar os outros grão-príncipes e meio que tacar um medo neles. E pra isso o Adolin vai duelar com eles como prêmio, sendo a espada fractal, a armadura fractal, pra meio que tentar desarmá-los. E o Adolin se garante que ele vai ganhar todos esses duelos. Eu só quero ver isso. Ah, e essa estratégia vem do Kaladin, gente, que agora respeita ele, que ele é o capitão. Sério, gente. Que coisa mais legal ver ele agora como capitão ali, trabalhando junto com o Dalinar. Eu amo esses dois personagens. O Kaladin é um cristalzinho muito querido por mim. E o Dalinar confia muito nele, né, pelo que aconteceu no final do Caminho dos Reis. E é muito legal ver essa confiança que o Dalinar tem nele. E o Kaladin se abrindo também pra confiar no Dalinar, porque ele é um Olhos Claros e o Kaladin nunca pôde confiar, né, em um Olhos Claros. Então, gente, tomara que o Dalinar não decepcione. Se ele decepcionar o Kaladin, ele morreu pra mim. Sério, por favor, Dalinar, não quebre a confiança do Kaladin. Eu acho que um acontecimento assim vai ser muito mais sofrível do que um outro personagem morrer assim na história. Então o Kaladin agora ele vai também meio que ser guarda ali do Dalinar e do rei também. Na verdade, o Dalinar colocou um monte de tarefas pro Kaladin fazer. E o Kaladin, não, eu faço isso, eu resolvo isso, deixa que eu faço isso. E eu, meu Deus, como que ele vai fazer tudo isso? Vai se virar nos 30 agora o Kaladin, nessa parte que eu parei. Tem muita coisa pra ele fazer, ele vai treinar um monte de soldado e ele vai fazer de tudo. Sem contar que ele também vai treinar escondido os poderes dele, né, usando Luz da Tempestade. Isso vai ser muito intrigante, muito interessante. Ele tem que tentar descobrir mais sobre esses poderes que ele tem. E ele ainda não contou pro Dalinar. E eu fico imaginando, imagina quando ele contar pro Dalinar e o Dalinar ver que tem um cara com os poderes do Cavaleiro Radiante ali, ó, na fuça dele. Porque ele não tá acreditando ainda que existem outras pessoas com esses poderes do Cavaleiro Radiante. Então, quando ele descobrir isso, vai ser muito legal. Eu só tô esperando por esse momento. Então, como vocês puderam ver, gente, estou muito animada. Eu fiquei meia hora, socorro, gente, eu fiquei meia hora falando só do começo do livro. Eu não sei como que vai ser os meus comentários a partir de agora, mas assim, ó, eu tô anotando tudo aqui pra comentar com vocês. E eu tô quase terminando a parte 1 do livro. Então eu volto aqui comentar com vocês quando eu terminar a parte 2. Que daí vai ser mais ou menos aqui, ó, quase na metade do livro. Eu volto aqui e conto minha opinião pra vocês mais pra frente. Gente, deixa eu pegar a minha colinha aqui, porque aconteceram algumas coisas nessa segunda parte do livro. Primeiro, né, quero dizer que eu terminei a parte 2 e
simplesmente ainda continuo amando muito o livro, tá sendo aquela leitura super gostosa. Eu só queria ficar lendo ele por mim, eu não li os outros livros que eu tinha pra ler, gente, porque vai ser aí, ó, o favorito do ano, leitura muito boa, flui super bem, e eu tô muito interessada em tudo que tá acontecendo. Como é que pode, né, o livro te envolver tanto em todos os assuntos? Não tem nenhuma partezinha chata, nenhuma partezinha cansativa. Sério, eu tô adorando muito tudo que eu tô encontrando no livro. E agora começaram os duelos do Adolin e tá tendo mais interação dele com o Kaladin. E eu estou adorando a picuinha deles dois, porque eu sei que eles vão se tornar grandes amigos, vão se tornar companheiros e parceiros de guerra. Eu tô torcendo muito por essa amizade, porque eu tô adorando as interações deles. E chegou um personagem novo, um espadachim que tá ali pra treinar o príncipezinho, o irmão mais novo do Adolin, e ele instigou o Kaladin a treinar com ele também. Ele fala que é importante o Kaladin treinar com uma espada fractal. Finalmente alguém vai fazer a cabeça do Kaladin sobre isso, porque vai ser importante ele conhecer o que ele vai enfrentar, né, na guerra. Então achei super intrigante, porque meio que eu acho que vai mudar a cabeça do Kaladin. Outra coisa também que eu gostei, que o Kaladin contou pro Dalinar o que aconteceu com o Amaro. Ele abriu o jogo, né? Dá pra ver que ele tá confiando bastante no Dalinar pra contar mais um pouquinho sobre ele, tá se abrindo um pouco mais. Eu pensei que ele ia esconder muito essa história e que ele ia guardar ali a vingança dele pra ser uma grande surpresa, mas ele resolveu abrir o jogo com o Dalinar. Mas o Dalinar, né, é super amigo do cara, ele vai ter que provar de alguma forma, né, essa acusação que ele tá fazendo. Então o Dalinar não acreditou, né, às cegas no Kaladin. Mas é que também ia ser muito fácil, né? Não fazia sentido mesmo ele acreditar de cara, porque ele é grande amigo do homem. Então eu ainda tô muito ansiosa pra esse confronto dos dois personagens. Sabe o que eu estou achando? A minha teoria é que o Kaladin vai recuperar a sua espada fractal com essa vingança que ele está planejando. De certa forma, sei lá, ele vai matar o cara e ele vai ter a espada dele de volta, porque ele precisa, né, ter essa espada em algum momento da história. E ainda que o outro tá fazendo a cabeça dele pra treinar com a espada e ver a espada assim com outros olhos, eu acho que é isso que vai acontecer. É a minha teoria sobre isso. E daí, fechando esse arco do Kaladin, do Dalinar e do Adolin, o assassino branco voltou pra pegar o Dalinar, e daí os três acabam enfrentando o assassino juntos numa cena maravilhosa, gente. Que cena foi essa? Os três juntos enfrentando o assassino branco. E daí os três ficaram de cara, né, com o que encontraram. Eles não estavam esperando, né, que o cara tivesse todos esses poderes que ele tem. Eles ficaram, assim, bem chocados. E uma coisa interessante é que ele perfurou o braço do Kaladin com a espada, e o Adolin viu isso. Ele viu, e ele vai ficar de olho no Kaladin, eu acho, ainda por causa disso. E terminou essa cena com o Kaladin pulando lá com o cara, enfrentando ele, e eu não sei o que rolou ali, que o cara fugiu. Depois de saber ali que o Kaladin tinha os poderes de manipular o fluxo, e eu não sei o que aconteceu, gente. Eu tô ansiosa por isso. Ainda não teve um prólogo, né, no ponto de vista do assassino branco, como teve no Caminho dos Reis. Eu quero saber o que ele tá pensando sobre isso agora, depois que ele encontrou o Kaladin. E o Kaladin ainda não contou, né, sobre os poderes dele. É ainda um segredo que ele está guardando pra ele. Mas essa cena foi muito boa, né? Ficou pro final da parte 2. Foi uma cena maravilhosa. Mas agora vamos falar dela, da Shallan, que ela tá tentando ir para as planícies quebradas, e daí ela encontrou uma aliada, que é uma vigarista chamada Tin. Essa vigarista meio que vai ajudar ela a continuar manipulando as pessoas para ela chegar onde ela quer. É claro que como uma troca de favores ali. E eu tava achando muito engraçado o companheirismo que elas iam ter, que eu até fiquei um pouquinho desconfiada por se tratar de uma vigarista, mas ao mesmo tempo eu tava adorando as interações dela e tava torcendo para elas serem amigas. E daí simplesmente tivemos o encontro de Shallan com Kaladin e meu Deus, eu amei, eu surtei com esse encontro, gente, porque ela fez o Kaladin dar as botas pra ela. Foi muito engraçado. Eu não imaginava que o encontro deles ia ser tão engraçado assim. Me peguei muito de surpresa, eu adorei esse encontro deles dois. Só que daí depois, né, temos a outra cena épica ali no final dessa parte, que é a Shallan
descobrindo sobre Yatin, que ela é a pessoa por trás do assassinato da Jasna. Não diretamente, mas ela estava envolvida com isso. E daí acontece o confronto entre elas. A Shallan pega a espada fractal, mata ela e agora meio que vai assumir ali os BOs dessa personagem, ou seja, vai tentar investigar a mais sobre o que essa personagem estava por trás, né? Em o que ela estava fazendo parte, no que ela estava envolvida, né? Gente, tudo leva a crer que a Jasna não está morta. Sério, gente. Ainda mais com a conversa ali que elas tiveram, eu ainda tô suspeitando, gente. Não tem como. Ela tá viva, essa mulher. Ah, e o ataque também tem a ver com o fato deles quererem informações sobre a tal da ilha. A ilha lá que ela tava pensando em ir com a Jasna, então ela vai pegar mais informações disso também. Outro ponto que eu quero falar sobre a Shallan é que daí tiveram alguns flashbacks, né? Tá tendo alguns flashbacks dela, da família dela, e apareceu que o irmão dela era um fractal. Então será que a espada que ela tem era a espada do irmão dela? Tô teorizando isso, porque ainda não foi respondido. Outro tema também que ainda é um grande mistério é a respeito dos esprenos. O padrão tá cada vez mais estranho. Ele vai às vezes soltar umas respostas e a Shallan meio que espreme ele pra falar tudo. E daí ele revelou que ele quer aprender o que ele puder com os humanos, porque ele acredita que a Shallan vai matar ele um dia, porque é isso que os Cavaleiros Radiantes fizeram. Segundo ele, os Cavaleiros Radiantes mataram os esprenos. Tem algumas revelações aí sendo soltas, mas a gente não sabe direito, né, o que é verdade, o que é mentira. Então é um grande mistério, assim, que tá muito legal encaixar as peças e saber alguns detalhezinhos aos poucos. E é isso, gente, foram duas cenas incríveis no final dessa parte 2. Então, bora pra parte 3 do livro, que eu tô muito ansiosa. Eu não sabia que precisava de Shallan e Adolin até ler Shallan e Adolin interagindo. Gente, estou cadelinha desse casal agora. Eu falei antes, mordo minha língua, falando que não precisava de casal, que eles não precisavam se envolver, mas agora eu quero. Eu tô amando as interações deles, agora eu tô shippando esse casal, porque, sério, tá incrível. Eu adorei muito eles dois juntos. As cenas, as conversas entre eles, assim, ó, foram muito divertidas e pago minha língua. Eu acho que se caso forme realmente um casal, vai ser muito legal. E eu acho muito engraçado a Shallan perdendo um pouco da compostura perto dele, porque ele é muito lindo e às vezes ela se perde, né, com a beleza dele. Achei legal. Não sei, gente, eu não tava esperando isso, mas me conquistou. E o Adolin também. Eu adoro a sensação de que ele acha que ela tá fazendo algumas coisas pra ficar perto dele, mas na verdade ela tá fazendo outras coisas, ela tá pensando em outras coisas e ele acha que é tudo por causa dele. Ele é meio convencido, assim. Eu adoro. Adoro, gente, essas interações entre eles. As conversas que eles tiveram nessa parte 3 foram muito legais, gente. Inclusive, a Shallan perguntando se o Adolin já fez as necessidades dentro da armadura, quem limpa a bunda dele lá na guerra, como que ele faz pra fazer o número 2. Quem que pergunta isso? Tinha que ser a nossa personagem, gente. Adorei. Adorei, estou cadelinha agora desse casal. É claro que se não formar um casal, né, não ser nada romântico e tal, vale muito a pena também a amizade que eles podem ter, a interação deles, assim, é muito divertida. Eu gostei muito. Então a gente começa essa parte 3, né, com a Shallan chegando nas planícies quebradas. Então ela vai se encontrar com o Dalinar, vai dar a notícia da morte da Jasna, e ela já fica por dentro ali da reunião que tá acontecendo, de alguns planos ali do Dalinar. E eu achei muito interessante o fato dela meio que jogar verde de que ela não vai estar totalmente disponível para eles, que ela vai ficar lá hospedada na casa do outro grão-príncipe, assim, estratégias interessantes, porque ela vai ficar ali de olho em outras situações, ela vai mexer, né, com a parte da espionagem ali do que a Yatin estava trabalhando. Então ela acaba encontrando os sangue espectros e vendo ali qual que são os planos deles, e a partir disso também ela acaba investigando o Amaran, que também é uma figura muito importante, e ela acaba descobrindo umas coisas sobre ele, né? Tem algumas pesquisas interessantes lá na casa dele que ela acaba descobrindo. Então, será que ele tá envolvido com o negócio dos esvaziadores? Será que ele sabe sobre a ilha também? Ele tá procurando a mesma coisa que ela, que a Jasnah tava pesquisando? É a mesma coisa
coisa que os sangue espectros querem, então tá tudo conectado, tipo, eles querem as mesmas coisas, então ela tá envolvida ali no meio, num jogo de espionagem que é muito interessante. E eu acho que o mais legal disso também é que ela tá desenvolvendo os poderes dela, né? Ela tá usando o negócio das ilusões, de usar os desenhos dela pra fazer essa projeção de ilusão. Então ela começa mudando a sua aparência, né, pra trabalhar ali como espiã. Então ela tá trabalhando esse poder dela, que é bem interessante, através dos desenhos, ela vai fazendo essas ilusões, assim, de coisas diferentes, mudando as formas, mudando as aparências. Então eu tô achando muito incrível essa parte dela descobrindo as suas habilidades. Outra pessoa que está descobrindo suas novas habilidades é o Kaladin, porque depois que o encontro lá do assassino de branco, ele resolveu, né, treinar com a espada fractal, como eu estava imaginando. E além disso, ele decide fazer a mesma coisa que ele viu o carinha fazendo, que é andar pelas paredes, pelo teto e andar de cabeça para baixo e tal, andar pelo vento, pelo ar, sei lá. Ele vai tentar e vai conseguir treinar essa habilidade também. Então é muito legal ver essa evolução dele descobrindo novos poderes que ele pode ter. Então são dois personagens que são protagonistas, que têm essa manipulação do fluxo e ao mesmo tempo eles estão treinando suas habilidades e habilidades interessantes e diferentes um do outro, que acabam se complementando ali na história. Eu acho muito legal, eu não vejo a hora assim deles se descobrirem que eles são muito parecidos, que os dois têm esses poderes. Até antes nós tínhamos a interação da Jasna com a Shallan, mas a Jasna morreu, que eu ainda não acredito que ela morreu, tá? Agora vamos falar de algumas revelações que tivemos nessa parte 3. Primeiro tivemos a revelação sobre a tentativa de assassinato do rei. O Muashi estava envolvido nisso e ele conta pro Kaladin que existe umas pessoas por trás disso, que eles querem conversar com o Kaladin, e o Kaladin acaba descobrindo um plano ali de matar o rei com o objetivo do Dalinar assumir o controle de tudo, porque eles acham que o Espinho Negro, né, que é como chamam ele foi um grande herói aí de guerra, então ele seria um ótimo rei. E é esse o plano que o pessoal tá tendo ali de matar o Elhokar. Outra revelação que teve, que eu fiquei muito chocada quando eu descobri essa revelação, que é a espada fractal do Amaran, que a Shallan descobre que ela pertencia ao seu irmão. Então já descartamos aquela minha teoria que eu tinha, que a espada dela era do irmão. Então ela descobre que a espada do irmão dela está nas mãos do Amaran. Ou seja, gente, vocês sacaram o que aconteceu? Foi o Kaladin que matou o irmão dela, porque aquela espada era a espada que era pra ser do Kaladin, que o Kaladin matou um fractal, aquele fractal que ele matou era o irmão dela? Será que é isso mesmo, gente? Eu entendi que era isso, eu só quero ver quando essa coisa desenrolar aí também. Mas se eu não me engano, ele tinha matado o fractal porque o cara tava matando lá os amigos dele, né, a tropa dele. Então eu tô muito curiosa pra saber essa história do irmão dela. Esse irmão que era fractal, que inclusive ele tinha um mensageiro, que nas cenas do flashback, esse mensageiro começa a conversar com a Shallan e começa a ter uma conversa estranha, falando que sabe dos poderes dela. Quando ela tinha 14 anos, gente, ele deu alguns avisos, alguns conselhos pra ela sobre os poderes que estavam despertando nela, dela ver os esprenos das pedras perderem a luz quando estão perto dela. Ou seja, gente, isso daí já estava se manifestando desde quando ela tinha, né, ali por volta dos 14 anos. Esse mensageiro, gente, tem tudo pra ser um personagem. Eu não sei se essa informação é spoiler, gente, mas eu digo pra vocês que eu não li, tá, os outros livros do Brandon Sanderson. Eu só li O Caminho dos Reis e agora estou lendo Palavras de Radiância, e eu li Tress, A Garota do Mar Esmeralda. E esse personagem é um personagem que ele aparece em outros livros do Brandon Sanderson. Eu também li Mistborn, mas quando eu li Mistborn, eu não peguei a referência desse personagem Mistborn. Então, se você está na mesma situação que eu, não seria spoiler pra vocês. Mas se você não quer pegar nenhuma informação extra e tal, pode pular o vídeo pra minutagem que eu vou deixar aqui. Mas esse personagem tem tudo pra ser o Royd ou o Riso, que é aquele personagem que faz piadinhas e desaparece, some lá do rei. O Riso, né, ele tava desaparecido e agora ele voltou. Esse retorno dele foi muito interessante, porque ele encontrou o Kaladin e a Shallan ao mesmo tempo. Ele falou da flauta dele lá pro Kaladin. Então, será que essa flauta era importante? Agora eu quero saber a história dessa flauta aí, que o Kaladin perdeu a flauta dele. E a Shallan, quando encontrou ele, abraçou ele, agradeceu ele pelo
quê? Qual que é a história, gente? Daí que eu acho que era ele lá naquele flashback, ele era o mensageiro que conversou com ela sobre aquilo. Tem tudo pra ser ele, gente. Ele é um personagem misterioso, assim, com muitos nomes. Eu acho que o próximo encontro que ela tiver com ele, eles vão conversar melhor sobre isso e a gente vai ter aí uma confirmação. Porque até ela falou que queria muito conversar com ele disse que ia ver na agenda dele um espaço pra conversar com ela. Então eu fiquei assim muito animada com o retorno desse personagem no livro. Ele vai estar muito presente nessa série, pelo jeito. E agora vamos falar sobre a cena final do duelo que o Adolin se enfiou. Gente, que encrenca que ele se enfiou, né? Conseguiram trapacear ele no duelo, porque ele falou que o cara podia trazer quem ele quisesse pra duelar com ele. O cara trouxe mais 3 fractais. Então tava 4 contra 1. Antes de começar, gente, esse duelo, quando ele tava falando lá da correntinha, lá da mãe dele, eu já tava, meu Deus, ele vai morrer. Eu já estava preparando, sabe? Eu não tava acreditando que o Brandon Sanderson ia fazer isso, e ainda bem, gente, que ele não morreu, porque eu ia sofrer tanto. Mas eu não sei, eu tava com uma sensação ruim antes do duelo. Daí quando começou o duelo e apareceu aqueles 4 homens, eu fiquei, não, é agora que isso vai acontecer. Eu já estava desesperada, gente, no começo dessa cena. E daí depois apareceu o Renarin pra ajudar ele, e eu pensei, não, é esse menino que vai morrer, gente, esse menino vai morrer. Até porque eu esqueci de comentar, né? O Renarin, ele tá querendo se mostrar um soldado e ele quer entrar pra Ponte 4 também pra trabalhar isso. E daí eu senti que ele poderia ser mais um personagem, assim, que o Kaladin ficaria responsável por cuidar e daí alguém ia matar ele e ele ia se sentir culpado. Igual aconteceu, né, no passado do Kaladin. Então eu tava imaginando que esse personagem vai ser meio parecido a situação. Tem essa teoria ainda, né? Porque até não aconteceu nada ali no duelo. Mas quando ele entrou e depois o Kaladin chegou também ali, eu tava achando que ia acontecer isso. Mas não aconteceu. Ninguém morreu. Mas foi uma cena e tanto, gente. Que cena incrível de ação. E aquele final, gente. O Kaladin, ele tava esperando essa oportunidade, né? Pra ele chamar o Amaram pra um duelo. Com certeza era a oportunidade perfeita, mas ao mesmo tempo, ele foi muito inocente em achar que iam deixar ele fazer isso, né? Porque ele é um olhos escuros. O rei viu isso como uma afronta e falou que ele não poderia fazer isso e tal. E ele acabou sendo preso. E daí a confiança que o Kaladin estava construindo ali com os olhos claros vai retrocedendo novamente. E agora, gente, eu não sei o que vai acontecer. Mas pelo menos o Dalinar ainda está do lado dele, mesmo sem acreditar nessa história do Amaram. Porque, inclusive, gente, Amaram, primeiro cavaleiro radiante, kkkk. Não. Ai, gente, sério, o Dalinar, quando ele descobrir que realmente existe os manipuladores de fluxo e que é realmente essas pessoas que ele precisa reunir, nossa, vai ser um peso tirado das costas dele, porque ele não sabe o que ele tem que fazer. E daí, vou chamar o melhor herói que eu conheço, né? Chama lá o amigo dele pra ser o primeiro cavaleiro radiante e vai saber se ele não tá envolvido com o negócio lá do retorno dos esvaziadores, que inclusive eu tenho uma teoria pra lançar pra vocês. 2 teorias que eu criei nessa terceira parte. Então, gente, ó, eu não li os outros livros, eu não sei o que vai acontecer. São teorias da minha cabeça. Primeiro tem a ver com o interlúdio que teve antes dessa parte 3, envolvendo a Eshonai. A Eshonai é aquela fractal paxendiana, acho que é assim que fala, que nesse interlúdio que teve, ela meio que foi possuída por aquele espreno vermelho e depois disso ela assumiu uma outra forma, eu acho que era a forma tempestuosa que falava, uma coisa assim de tempestade, que agora ela pode andar no meio da tempestade, alguma coisa assim. Ela tem os olhos vermelhos agora também. E esse negócio aí desses esprenos vermelhos já foi mencionado nas pesquisas da Jasna, que as pesquisas dela era sobre o retorno dos esvaziadores. Eu até voltei alguns capítulos para ver algumas falas que o Padrão comentou. O Padrão comentou muito sobre os esvaziadores terem os seus próprios esprenos e tal. Então, gente, eu não sei se tá muito na cara ou se é uma teoria isso que eu vou falar pra vocês, mas o que aconteceu com a Eshonai
é o negócio da volta dos esvaziadores. Ela é uma esvaziadora, ela se tornou uma esvaziadora, que é esse ser misterioso que a gente não sabe a forma dele e tal, mas esse negócio aí que ela ficou com os olhos vermelhos e também esse espreno parece que assumiu o controle dela, como se fosse uma possessão mesmo, porque ela tava tendo algumas decisões antes disso e depois que isso aconteceu, as decisões dela mudaram totalmente, como se a outra pessoa tivesse ali no controle dela. Eu não sei se é realmente isso, se tá na cara isso ou é uma teoria, mas eu tô contando pra vocês o que eu acho sobre isso que aconteceu, porque até os interlúdios são muito misteriosos, muito confusos, e foi isso que eu entendi no geral ali de toda a história do livro, pegando várias informações. Ah, tem uma coisa muito curiosa que eu quero saber, é sobre o Zael, que é aquele espadachim. Teve uma cena ali que ele falou que ele escutou uma voz que há muito tempo ele não escutava. Gente, isso daí, ó, eu quero muito saber sobre isso, eu quero muito saber sobre esse personagem. Eu espero que ele seja um personagem do bem, que ele também seja um manipulador de fluxo, talvez que está com seus poderes adormecidos. Não sei, eu queria muito isso. Será que essa voz que ele não escuta há muito tempo tem a ver com as mesmas visões que o Kaladin teve na Tempestade? Ou é de algum espreno que ele não escuta mais a voz? É umas teorias aí que eu tô formando também. E a última teoria que eu tenho pra falar pra vocês é uma que me intrigou bastante, que eu acho que é a Sil, mas não sei se o Padrão já comentou sobre isso também, sobre as espadas fractais. Quando pergunta pra ela, da onde que surgiu as espadas fractais, ela fica quieta. Ela não conta muito sobre isso. Aí tem uma hora que o Kaladin pergunta, mas existe como criar uma espada fractal sem ser aquelas juramentadas dos Cavaleiros Radiantes? E ela diz que sim, que tem como. E dele pergunta como. E ela não fala. Então é um dos mistérios, né, que os esprenos escondem sobre o surgimento das espadas fractais. E eu tenho a teoria que isso tem a ver com a morte dos esprenos, porque a gente já soube, né, que os Cavaleiros Radiantes mataram os esprenos, parece, né, que isso aconteceu. E será que a morte deles tem a ver com o surgimento das espadas? Será que foi a partir disso que as espadas surgiram? É uma teoria que eu vou jogar, uma teoria que eu criei na minha cabeça. E eu adoro, gente, poder ler livros de fantasia e criar teorias. Nossa, eu tô me sentindo assim, ó, com a minha cabeça fritando. Fazia muito tempo que eu não li um livro de fantasia que eu criava, assim, teorias. E queria muito saber o que ia acontecer, se eu ia estar certa ou não. Então, jogo aí pra vocês as minhas teorias, vou compartilhar com vocês no vídeo. E, meu Deus, esse take ficou de meia hora também. Esse vídeo vai ficar enorme, mas eu tô me divertindo bastante. Eu espero que vocês consigam abraçar aí as informações que eu estou passando pra vocês também ao longo aí da minha leitura. Então, agora vamos pra parte 4. Bem, gente, demorou um pouquinho pra eu terminar essa parte 4 do livro, mas é que nesse mês de novembro eu fiquei em função aí de viagem, que eu fui no show da Taylor Swift, e aconteceu uns perrengues, então eu fiquei, eu acho que uns 10 dias assim, sem pegar o livro pra ler. Então já era pra eu ter terminado esse livro, na verdade, então eu estou com a leitura atrasada. Eu pensei que eu ia terminar ele na primeira quinzena de novembro, e acabou que eu vou encerrar mesmo no final do mês de novembro. E nessa quarta parte aconteceram algumas coisas bem interessantes. Deixa eu falar primeiro dos interlúdios que eu não tinha falado, que apareceu uma personagem nova que também é manipuladora de fluxos e ela tem um poder diferente. Na verdade, agora que eu me toquei que os manipuladores de fluxos podem ter poderes diferentes uns dos outros, eu acho que isso torna assim os personagens mais únicos, né, e diferentes. E essa personagem, ela tem um espreno que ela chama ele de esvaziador, e esse poder que ela tem, ela chama de genialidade. Eu acho que essa personagem, se não me engano, ela aparece em uma outra história, em uma novela, que tem a parte também que a gente precisa ler entre um livro e outro, se eu não me engano. Então eu espero que a editora Trama traga todos esses livros, todas essas histórias aí pra gente ficar por dentro de tudo. E também tem um interlúdio que fala da Eshonai, que ela quer criar um exército
exército, né, com essa forma tempestuosa. Na verdade, tá tudo se caminhando pra ela ser, assim, a grande vilã da história, né? E ela só aparece nesses interlúdios. Então eu tô bem curiosa pra ver se já no final desse livro vai ter um embate ali, né, com essa personagem aí nessa forma diferente que eu acredito que seria, que tem relação aí com os esvaziadores. Daí, gente, o Caladinho, então, estava na prisão e ele tem uma conversa com o Dalinar que ele descobre que o rei Elhokar foi o responsável por toda a desgraça que aconteceu lá no vilarejo dele, aconteceu com a família dele, que foi o que ele levou a entrar no exército e toda aquela história dele que a gente conhece. Foi por causa de um homem, e esse homem acabou indo lá pro vilarejo dele por causa do rei Elhokar. Então ele percebe que o rei não toma decisões muito inteligentes e que realmente o Dalinar seria um rei melhor para assumir ali todas essas responsabilidades. Então ele percebe que esse plano que o Moash está envolvido, que ele conversou lá com aqueles caras, até que não é tão ruim, né? Esse plano. Então ele meio que decide ali se envolver nessa tentativa de assassinato do rei, tudo em busca de colocar outra pessoa melhor no poder. Porque a gente ainda vê, né, que o Dalinar confia muito no Caladinho e o Caladinho ainda sente essa confiança no Dalinar. E uma coisa bem interessante que eu tô percebendo também ali do Dalinar é que ele tá percebendo que o Caladinho pode ser um radiante. E assim, eu não vejo a hora disso acontecer, dele descobrir realmente isso. Outra coisa interessante também, que tem um acontecimento aqui mais pra frente, é que o Caladinho também tá percebendo que a Shallan pode ser uma manipuladora de fluxos. Então os personagens, eles estão reconhecendo, né, que as coisas estão se encaminhando aí pra um grande propósito, que existe, né, outros manipuladores de fluxos ali entre eles. E que eles estão percebendo, sabe? Eu não vejo a hora deles se contarem e se mostrarem a verdade sobre tudo isso. Inclusive, a Sil percebeu o padrão lá durante a luta, que ele tava meio que ajudando lá naquela luta que teve na arena, no duelo. E a Sil percebeu a presença dele. Então tá tudo se encaminhando para eles se descobrirem, né? Que a Shallan e que o Caladinho são manipuladores de fluxo, são possíveis radiantes. Eu acredito que até o final desse livro, isso pode ser assim, revelado ali entre os personagens ali principais. Eu acho que sim, tá tudo se encaminhando, até porque Shallan e Caladinho tiveram as melhores cenas aqui nessa parte, porque teve um acidente lá nas Planícies Quebradas e eles caíram, né, lá do precipício e eles tiveram que sobreviver juntos. E nisso que eles já passaram a desconfiar um do outro, né? Como que eles sobreviveram àquela queda. E eles começam a se aproximar muito. E tem uma conversa maravilhosa, onde eles percebem que eles são parecidos. Que eles tiveram passados traumatizantes, passados sofridos. São personagens, assim, que sofreram muito. Então eles passam a contar a história deles um para o outro, e eu achei isso impressionante porque eu gostei muito da interação entre eles. Eu acho que vai surgir uma amizade muito linda nisso, porque eles passaram a se compreender um pouco melhor, que eles são muito parecidos em muitas coisas. Então eu acabei gostando bastante dessas cenas deles dois nessa parte 4. Eu acho que foi assim a minha cena favorita. Daí eles acabam enfrentando, né, um dos monstros lá das planícies, né, a Crisálida, e eles acabam tendo uma cena de luta assim bem emocionante, os dois juntos acabam derrotando, mas quando eles chegam lá no pessoal, eles mentem, né, que encontraram o monstro morto já, daí por isso que eles pegaram a gema, e eu acho que é pra evitar, né, que o pessoal ali descubra um pouco mais sobre eles. Então, é isso que eu tô falando, tá tudo se caminhando que eles estão percebendo que eles são diferentes, até algumas revelações que a Shallan passou pro Dalinar sobre o que ela descobriu lá nas Planícies Quebradas, também faz com que o Dalinar, né, perceba que ela tem um talento diferente até ali nos desenhos dela. Então eu não vejo a hora, gente, não vejo a hora de tudo ser assim, ó, aberto sobre os poderes dele, principalmente pro Dalinar, porque esse negócio do Dalinar escolher o Amaran como o primeiro Cavaleiro Radiante é uma piada, sendo que ele tem os dois ali
que são muito mais prováveis, então eu não vejo a hora disso acontecer. Eu acho que é a minha maior expectativa no momento. Além do retorno da Jasnah, que eu falei pra vocês que eu não acredito que ela morreu. Eu não acredito que ela morreu, gente. Eu acho que vai ter o retorno dessa personagem ainda, que eu estou nessa expectativa. E também eu quero mais revelações sobre os Esprenos. O retorno também da Shallan, gente, trouxe uma cena inesperada, que é a Shallan se atracando com o Adolin. Gente, teve beijo, teve pegação. Eu não esperava por isso. Vocês sabem que eu já tô apaixonada por esse casal. Eu gostei muito deles. E eu acho que realmente a relação da Shallan com o Kaladin vai ser mais uma relação de amizade ou até familiar ali entre eles. Eu acho que a parte romântica e amorosa vai ficar mesmo por conta do Adolin. Então eu espero que o autor saiba dividir bem isso e que não fique um triângulo amoroso. Porque é o que eu espero que seja assim. Se for assim, ó, eu vou estar muito satisfeita. Eu já li ali os interlúdios antes da parte 5, então eu já vou comentar aqui com vocês. Que tem a parte que fala sobre o Teravajan, que é o cara que tá controlando o assassino branco. E, gente, ele sabe de tudo. Eu fiquei chocada. Ele sabe de tudo. Ele sabe sobre as visões do rei Gavilar e ele sabe que tem que ter essa reunião aí dos radiantes. Ele sabe sobre a Shallan e sobre a Jasnah ser uma manipuladora de fluxos. Ele agora tá descobrindo sobre o Kaladin por causa do assassino branco que acabou enfrentando ele, contou que existe esse outro manipulador de fluxos. Então, esse cara sabe de tudo, gente. Eu fiquei chocada, que eu não tinha interagido muito nessa parte aí da história sobre quem é esse cara e tal. E tem uma coisa que eu anotei que ele falou, que me deixou mais intrigada ainda a respeito dos Esprenos com as espadas fractais, que eu já mencionei pra vocês a minha teoria, né? Ele mencionou aqui que uma das espadas de honra sumiu, uma das 7. Então ele acredita que o Kaladin está com essa espada de honra. E a Sil é um espreno de honra. Seria a Sil a espada de honra do Kaladin? Sério, gente, assim, ó, a minha cabeça tá pirando. Eu tô adorando muito juntar as peças do quebra-cabeça, que é desse mistério mais complexo dos esprenos, gente. É algo, assim, muito complexo e tá sendo revelado aos poucos e eu estou com muitas expectativas pro final desse livro. Eu acho que vai ter muitas revelações no final desse livro, gente. Então aguardem que quando eu voltar aqui, eu vou ficar muito tempo falando sobre o final desse livro. Eu tenho certeza que eu vou surtar demais. Eu vou surtar demais. Aguardem. Gente, eu li a 5ª parte do livro em um dia. Em um dia, eu li toda a 5ª parte, que foi, tipo, quase 300 páginas. Que eu tava, assim, ó, surtando com esse final. Gente, olha isso aqui, ó. Tanto de coisa que eu marquei nesse livro não tá escrito. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com essa leitura, com o final desse livro. Que, assim, ó, ele entregou tudo que eu queria. E digo mais, gente, eu acertei. Eu acertei nas minhas teorias. Eu tô chocada. Aconteceu tanta coisa nesse final. Ai, gente, eu nem sei como expressar, assim, ó. Mas foi uma leitura, assim, muito boa. Eu tava lendo essa última parte, assim, muito feliz, muito surpresa, muito focada na leitura. Eu tava, assim, ó, eufórica. Foi o surto esse final, gente. Deixa eu me organizar aqui nas ideias pra conversar com vocês. Mas é claro que eu já adianto pra vocês, né, que é o melhor livro do ano, a minha leitura favorita do ano, 5 estrelas, assim, ó, sem defeitos. E é claro que eu achei ele muito melhor também do que o Caminho dos Reis, superou o Caminho dos Reis, que eu já tava achando o primeiro livro muito bom, mas esse segundo, gente, nossa, é o sabor. Eu só consegui receber coisas boas, assim, nessa leitura. E vocês viram que eu fiquei muito tempo sem ler ele, e mesmo quando eu voltei, assim, ó, foi uma coisa muito boa quando eu voltei a leitura dele. Eu tava, assim, ó, muito ansiosa pra saber o que ia acontecer. Vamos começar falando do Exposed do Amaran. Gente, o Dalinar não decepciona. Dalinar não decepciona, gente. Que personagem incrível. Ele confiou, digamos assim, né, na palavra do Kaladin. Então ele mandou uns espiões ali, umas pessoas de confiança, pra fazer um testezinho com o Amaran, testar a confiança dele, se realmente o que o Kaladin falou pode ser verdade. Então ele usou um cara que tinha aparecido, né, que eles estavam chamando de louco, apareceu um cara louco com a espada fractal, que, a princípio, gente, esse cara
é um dos arautos, o arauto que foi deixado para trás lá no prólogo do Caminho dos Reis. Vocês voltem, leem esse prólogo para vocês lembrarem dele, que os arautos, né, na hora que eles abandonaram as espadas, eles deixaram esse cara para trás para ele salvar todo mundo, ele se sacrificar por todo mundo. Então esse foi o arauto que foi deixado, né? E ele apareceu agora como louco, falando um monte de coisa, assim, nada a ver. Teve uma parte ali que o Amaran encontrou ele e a Shallan tava espionando ele nessa parte. Só que eu achei que não era, assim, algo tão importante. Eu acho que eu nem tinha mencionado aqui com vocês. Mas é o cara, né? Eu não tinha me tocado que era ele. Então, a espada dele é uma das espadas lá dos arautos, as espadas de honra, e que agora ficou nas mãos do Dalinar. E foi através disso, dessa estratégia que o Dalinar bolou, que ele descobriu que o Amaran é um mentiroso, que ele faria de tudo por uma espada fractal. Então ele faz ele pedir perdão, pedir desculpas pro Kaladin, e daí, né, ele acaba fugindo, né? O Kaladin ainda vai ter essa vingança, será? Eu acredito que não, porque agora a gente descobriu que esse negócio dele ir atrás de vingança, dele ir atrás desse complô aí pra matar o rei Elhokar, não faz parte, né, do caráter do Aladdin, não faz o herói que ele é, vai contra os juramentos dele. Então foi por causa disso que a Sil meio que abandonou o Kaladin ali por um momento da história, que eu até esqueci de mencionar isso também, quando eu falei da parte 4. A Sil tinha abandonado ele, e daí o Pai das Tempestades apareceu numa visão pra ele de novo, falando que ele tinha matado a Sil, que a Sil estava morta. Mas tava meio estranho isso, né? Eu não tava acreditando muito nisso. Daí depois a gente descobre que, na verdade, ela meio que estava quase morrendo porque ele estava abandonando essa essência dele de herói, né? Ele tava quebrando os juramentos dele de herói, digamos assim, foi isso que eu interpretei. Então isso faria com que a Sil morresse. Então a gente tem essa resposta, uma das primeiras respostas ali, de como que os Esprenos foram mortos. E entender melhor como que isso aconteceu naquela época. E vem a confirmação que eu já tinha jogado aqui pra vocês, que eu tava suspeitando que teria alguma relação ali dos Esprenos com as espadas. Eu tava falando que as espadas poderiam ter sido feitas das mortes dos Esprenos. Não foi bem isso, mas eu quase acertei. Quase não acertei. As espadas fractais, gente, a gente descobre que elas são feitas praticamente dos Esprenos. É através deles, né, que surge essa espada. As espadas que eles aguardam os 10 batimentos para ela surgir são de Esprenos que foram mortos. Então foi contado ali que eles precisam meio que reviver naquele momento para se criar a espada naquela hora. E daí nós temos aquela cena sensacional, que é da Sil falando que agora era o momento do Kaladin dizer as palavras e que era para ele estender a mão dele, e daí ela se transforma na espada do Kaladin. E como ela é um espreno vivo, ela se transforma ali na espada de forma imediata. E depois a gente descobre que isso também acontece com o Padrão e a Shallan. Essa conexão que eles têm também. Também é ele que se transforma na espada, que ela tava carregando ali o tempo todo, né? Uma espada. E tava esse mistério de da onde que era a espada dela, que também foi revelado. Mas eu já vou nessa parte da Shallan. Deixa eu finalizar aqui a parte do Kaladin, que eu surtei muito. Gente, ele finalmente completou ali o ciclo dele de se tornar um radiante. Eu quase chorei nessa hora. Juro pra vocês. Porque o Dalinar tava quase morrendo. E eu fiquei, não, Brandon Sanderson, você não vai matar o Dalinar, pelo amor de Deus. Eu já tava assim, sofrendo. E nisso, o Kaladin chega lá, salva o Dalinar do assassino branco, porque o assassino branco retornou. Gente, eu tava aguardando muito por esse momento. Eu comentei com vocês, né? Eu comentei que eu tava aguardando muito esse momento. O Dalinar fala pra ele bem assim: então, você é realmente aquilo que eu estava procurando? Dele, sim, finalmente. Gente, sério, eu surtei muito nessa parte, porque eu tava esperando muito por esse momento, assim, eu quase chorei. Foi tão incrível. E daí, né, teve toda a cena de luta ali, que ele enfrentou o assassino branco, conseguiu derrotá-lo, mas não matá-lo. Conseguiu tirar a espada dele. E a gente acaba descobrindo também que essas espadas de honra, elas dão poderes de radiantes pra pessoa que utiliza ela. Então,
o Suzette, ele não era um radiante, assim como aconteceu com o Kaladin. Ele tava usando essa espada de honra que tava dando esses poderes pra ele. Por isso que era uma situação meio estranha, que a Sil já tinha comentado, que era muito estranho ele não ter um espreno e ter esses poderes, então agora teve essa explicação também. E agora fica a pergunta, quem que vai usar essa espada pra ter esses poderes? E meu palpite é que essa espada vai ficar com o Adolin, porque ele é o único que ficou de fora ali dos Cavaleiros Radiantes. Então eu acho que essa espada vai acabar ficando com ele. Ainda falando sobre o Kaladin, ele muda de ideia em relação àquele plano de matar o Elhokar. Ele percebe que o Elhokar é um cara ingênuo, que não sabe de nada, que ele tomou caminhos errados, decisões erradas. Parece que ele foi um cara, assim, de azar mesmo. E o Kaladin percebe por que o Dalinar protege tanto ele. Ele até faz uma comparação ali com o irmão dele, e a partir disso, né, que ele retoma a decisão dele, e que ele acaba ascendendo ali como radiante, então foi bem legal também. E agora vamos falar dela, da Shallan, gente, que também teve muitas revelações. Primeiro, eu também gostei muito que as coisas se encaixaram e finalmente ela contou sobre ela e a Jasnah serem manipuladoras de fluxo. Quando ela conta pro Dalinar, o Dalinar, né, fica fascinado, né? Tipo, realmente é verdade, eu não estou ficando louco. Então eu tava muito aguardando esse momento. E eles saíram naquela missão para as Planícies Quebradas para achar lá o portal, o Sacro Portal, acho que eles falavam, que dá para aquela cidade onde era a sede ali dos Cavaleiros Radiantes. E é muito legal que a gente acaba descobrindo um lugar novo. Esse lugar é como se fosse uma cidade em forma de torre. Então é uma torre que vai subindo assim, se eu não me engano. Então eles acabam descobrindo a passagem secreta para esse lugar e é muito legal que a forma ali que a Shallan acaba descobrindo isso. E tudo isso, né, no meio de terror, porque tá chegando ali uma grande tormenta que vai se encontrar com a tempestade eterna, e essa tempestade veio do pai das tempestades. Parece que ele queria impedir que as coisas acontecessem, as coisas que ele estava falando pro Dalinar que ia acontecer, e que o Dalinar teria que reunir os Cavaleiros Radiantes. Parece que ele estava querendo impedir que os Cavaleiros Radiantes ascendessem. Ele estava protegendo a Sil em muitos momentos, ele não queria que a Sil ficasse ao lado do Kaladin, então meio confuso essa parte, assim, de ele querer voltar atrás nas coisas e tal. Não dava pra entender realmente o propósito dele. Eu acho que foi a única parte que eu fiquei meio confusa, foi a respeito do pai das tempestades. E depois, gente, o Dalinar fala pra ele, ó, se eu vou ter que reunir todo mundo, eu vou ter que me tornar um radiante também. E eu, é isso! Ele também. Nossa, tava comemorando muito nessa parte. E daí o pai das tempestades que acaba dando esse poder pra ele, mas ele não acaba se transformando numa espada fractal. E fala que o Dalinar vai ser um radiante diferente. Vai ser um radiante que não é fractal. Então fiquei bem curiosa com isso também. E daí aqui pro final, né, meio que se concretiza mesmo que existem várias ordens de radiantes, e cada um deles ali que a gente vai conhecer vai representar uma dessas ordens. Então eu até anotei aqui pra contar pra vocês, pra gente reler, né, essa parte aqui que eu achei bem importante, que foi logo depois que a gente descobriu que o Renarin, gente, o Renarin também é um radiante. Ele mostrou, assim, de uma forma meio confusa durante a arena, que a gente acabou descobrindo que quando ele invocou a espada dele, ele começou a ouvir vozes e meio que enlouquecer ali. Isso aconteceu a mesma coisa com o Dalinar, a hora que o pai das tempestades falou que era pra ele se livrar da espada fractal que tava ali em posse dele. Então, pelo que eu entendi, o Renarin também é um radiante sem a espada fractal, porque aqui fala, ó, você não conseguiu lutar na arena devido aos gritos na sua cabeça por invocar a espada. E daí a gente acaba descobrindo que ele é um sentinela da verdade. Então nós temos 4 ordens aqui entre esses protagonistas, que já foram bem definidas aqui no final. O Kaladin é o corredor de ventos, o Dalinar é o vinculador, e a Shallan é da ordem Tecelus. E aqui fala, né, o que seria o poder de cada um. O Kaladin, né, ele caminha pelos ventos, né? Ele voa, ele vai pra tudo quanto é lado. A Shallan tece luz. O Dalinar, ele forja vínculos. E o Renarin, então, ele vê as coisas, né? Ele tem, tipo, a visão, assim. Que eu acho que isso vai ser melhor, né? Explicado mais detalhadamente aí no próximo livro, que eu estou muito ansiosa. E daí, além deles, ali no finalzinho também, a gente viu o Lopen,
que é um personagem da Ponte 4, também expressando seus poderes ali com a luz da tempestade. Então ele também vai ser um radiante. Então nós temos 5. E daí nós temos uma personagem no interlúdio que foi apresentado, que eu mencionei aqui pra vocês, que ela também tinha o poder de manipular fluxos, ela também tinha um espreno ali junto com ela, que eu acho que seria aí uma 6ª radiante também. E nós temos mais uma, gente. Ela mesma, gente, eu falei que ela estava viva. Eu sabia, gente, que ela estava viva. Eu peguei um baita spoiler, né? Porque eu sabia pela capa do 3º livro, que infelizmente, como a gente tá muito atrasado no lançamento dos livros aqui no Brasil, quem viu essa capa, né, e sabe, né, quem é essa personagem, acaba pegando esse spoiler, que na época, quem tava lendo os livros, né, nos lançamentos certinho, não pegava esse spoiler, por exemplo. Então eu já sabia desde o começo, falei pra vocês que ela tava viva. E uma coisa que é muito suspeita também é que o corpo dela tinha desaparecido ali do nada, naquela cena da morte dela. E aonde que ela estava, gente? Ela estava no mundo cognitivo, tava lá no reino dos esprenos. Então aparece ali a cena do epílogo que fala, ela voltando, o riso que saiu o encontro dela, ele sabia que ela ia retornar. E ela fala que ela aprendeu muitas coisas, né, nesse lugar, então ela vai trazer muita informação de lá agora pro 3º livro. E o Riso fala que ele quer algumas informações dela e ele tem algumas informações para dar para ela também, então eles saem meio que junto ali, uma jornada ali no final do livro. E é muito engraçado o diálogo que eles têm, que eu ri muito, que ela vê assim, não, nós temos que se apressar porque tá vindo a tempestade eterna. Daí ele, já venho. Ela, não, porque os esvaziadores vão retornar. E ele, já aconteceu, querida. E dela, não, que os cavaleiros radiantes vão ter que voltar, vão ter que se unir. E ele, querida, você tá atrasada, já aconteceu tudo isso. Foi muito engraçado. E daí, gente, eu só tava assim, surtando, porque eu sabia que ela ia voltar e que ia ser bem no finalzinho do livro. Então, tudo que eu tava imaginando ali aconteceu. O que mais que eu posso mencionar pra vocês? O Adolin derrotou Eshonai, que, assim, eu esperava mais disso. Não sei porquê, eu achei que ela seria assim uma grande vilã ali por muito tempo, mas pelo que eu entendi, né, ele derrotou ela. Outra coisa que o Adolin fez, que eu fiquei chocada, é que ele matou os Sádias. E assim, ó, não esperava isso dele. E foi de uma forma assim meio covarde, né? Porque ele não contou pra ninguém que ele fez isso e ficou que as pessoas vão encontrar ele morto lá e ninguém vai saber quem que fez isso. Mas eu passo paninho pro Adolin, gente. Eu passo pano, eu adoro ele. Gente, é incrível como o Brandon Sanderson escreve personagens tão cativantes, né? Eu fiquei cativada por todos esses personagens, então eu adoro todos eles. É difícil dizer qual é o meu favorito. Mas no primeiro livro, o meu favorito era o Kaladin. E agora, nesse 2º livro, a minha personagem favorita é a Shallan. Eu acho que ela se destacou muito mais nesse 2º livro. Eu amei muito ela. E eu tava esquecendo de falar uma coisa muito importante sobre o passado da Shallan, gente. Como que ela se vinculou com o padrão? Qual que é a história dela que ela precisava se lembrar do trauma dela? Da onde que é a espada dela? A espada dela é o padrão, né? Que acaba se transformando naquela espada. E tudo surgiu quando a mãe dela tentou matar ela. E daí, nesse momento, a espada acabou surgindo nas mãos dela e ela acabou matando a própria mãe, o amigo da mãe dela ali, que eu não sei se era um amante, o que que era. E depois disso, o pai dela escondeu essa espada no cofre, por isso que ela ficava falando que via aquele cofre brilhando no quadro da mãe dela e não sei o que. Então faz todo sentido agora. E o pai dela assumiu a culpa da morte da mãe dela por ela e ali terminou numa parte muito tensa, assim, ela falando que ela odeia o padrão por causa disso. E o padrão fala, eu sei, e um dia você vai se vingar por isso. Gente, assim, eu fiquei arrepiada nessa parte. Juro pra vocês, fiquei arrepiada. Essa, sim, foi uma grande revelação que eu achei muito interessante. Eu não sabia exatamente o que que tinha acontecido, mas eu imaginava que tinha algum evento traumático ali envolvendo a família dela, que fez com que ela se vinculasse ao padrão. Por isso que o padrão falava que ela tinha que se lembrar, porque isso já tinha acontecido com ela já tinha dito as palavras. Mas parece que ainda falta ela falar ali as palavras definitivas ali pra se tornar uma radiante, se eu não me engano. Ó, ela pergunta
pergunta se ela é um deles. Daí o padrão fala quase, ainda falta dizer algumas palavras. Que tipo de palavras? Um juramento? Teceluzes não fazem juramentos além do primeiro, disse padrão. Você precisa falar verdades. Então, ainda falta alguma coisinha ali também. Então, eu achei sensacional essas revelações sobre a Shallan. Que mais? Será que eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês? Ah, também teve o retorno do Parchemano, que era da Ponte 4, que ele tinha ido embora. Quando ele foi embora, eu sabia que ele ia voltar. Tava muito na cara que ele ia voltar com alguma história e até alguma coisa ainda envolvendo ele. E ele era um espião da Eshonai, e daí ele viu tudo que aconteceu com o povo dele, e ele resolveu voltar e contar tudo pro pessoal. Eu achei bem interessante ter um personagem parchendiano ali do lado deles. Eu acho que vai ser um ponto, assim, bem interessante pra eles. Só que ao mesmo tempo, né, eles correm muito perigo, né, porque a Tempestade Eterna vai vir. Com isso, né, eles vão se transformar nos esvaziadores e tal. Então, gente, tem muita coisa pra acontecer. E eu tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Vocês tenham gostado das minhas reações, dos meus surtos. Eu espero que vocês tenham sentido as mesmas coisas que eu senti. Se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, deixa aqui nos comentários. Mas lembrando que quem leu os outros livros, por favor, gente, não dê spoiler. Não dê spoiler, não seja essa pessoa que vai falar aí dos outros livros. Só deixe comentários aqui, ó, do que a gente viu nesse livro, por favor. E, ó, eu fiquei um tempão aqui falando, a minha luz mudou totalmente, que eu tava com a luz natural, agora já começou a escurecer, porque eu me empolguei demais. Esse vlog ficou imenso, então já curtam ele. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, porque eu vou ler, sim, todos os livros do Brandon Sanderson. Ainda mais agora que eu sou parceira da Editora Trama, no selo Fantasia, então vai ter muitas novidades aí, principalmente pro ano que vem. Então vocês podem me acompanhar aí se inscrevendo no canal. Aqui do lado vai ter a playlist com outros vídeos que vocês podem gostar também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!